Olá, galerinha da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos fechar a nossa série de aulas sobre o teatro. Nós vamos falar hoje sobre o Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Vamos conferir que teatro é esse, quando ele surgiu, quem foi o Augusto Boal na cena do teatro brasileiro. Vamos resolver a atividade juntos e eu vou deixar, ao final dessa aula, uma atividade subjetiva que você pode estar fazendo aí na sua casa. Lembre-se da importância de se cuidar nesse período da pandemia e não deixar de fazer os seus estudos. Afinal, você é um aluno, um pesquisador e mesmo com esse cenário novo que nós estamos, você também pode realizar os seus estudos aí na sua casa, não é? Vamos conferir então o que será esse Teatro do Oprimido, quem será esse Augusto Boal. Vamos conferir então, olha comigo aí na tela, acompanha comigo na tela. Você já ouviu falar nessa expressão Teatro do Oprimido? Teatro do Oprimido é um conjunto de técnicas elaboradas pelo dramaturgo brasileiro Augusto Boal, cujo objetivo é fazer do teatro uma ferramenta de transformação. Este método rompe com a barreira entre atores e espectadores e estimula a participação direta do público para que ele se reconheça como o agente. Volte aqui comigo. Olha só que interessante. O Teatro do Oprimido, ele traz a ideia de que o espectador, ele também pode ser o ator. É comum nós percebermos na arte contemporânea esse convite de trazer o espectador para a cena. Ou, por exemplo, nas artes visuais, você observa um quadro, né? Antigamente tinha-se o quadro ficava lá na parede, intocável, somente para observar. Com a arte contemporânea, no século XX, o espectador ele pode tocar numa obra, no caso de um objeto artístico. Ele pode chegar numa exposição, naquele local onde está acontecendo a exposição, e pode moldar um objeto, se for um objeto moldável, como era o caso de Lydia Clark, que fazia isso, trazia o objeto para o espectador tocar. Mas falando em teatro, a ideia é que o espectador deixe de ser apenas o espectador. Ele vai ser chamado, no Teatro do Oprimido, de especteator. Ele vai além de observar, ele vai participar. Ele também vai ser o agente, ele sai da passividade, a ideia é essa, trazer o espectador. E o espectador sou eu, sou você, somos nós, né, a sociedade. Então, ao observar, por exemplo, um teatro de rua, traz-se o convite do espectador para participar daquela obra, porque ele chega, ele observa, ele pode criar sua própria opinião, ele pode gostar, não gostar, ele pode ir embora, ele pode comprar uma pipoca, ele pode comentar sobre aquela cena, e aí essa é a ideia, trazer o espectador e imergir ali naquela situação. Acompanha comigo na tela. Teatro do Oprimido, Augusto Boal. Aquele que transforma as palavras em versos, transforma-se em poeta. Aquele que transforma o barro em estátua, transforma-se em escultor. Ao transformar as relações sociais e humanas apresentadas em cena de teatro, transforma-se em cidadão. Augusto Boal. Augusto Pinto Boal, 1931 a 2009, foi diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta brasileiro, uma das grandes figuras do teatro contemporâneo internacional, fundador do Teatro do Oprimido, que alia o teatro à ação social. Suas técnicas e práticas difundiram-se pelo mundo de maneira notável nas 3 últimas décadas do século XX, sendo largamente empregadas não só por aqueles que entendem o teatro como instrumento de emancipação política, mas também nas áreas de educação, saúde mental e o sistema prisional. Ainda aí na tela, a solidariedade entre semelhantes é a parte medular do Teatro do Oprimido. Criado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, nos anos 70, busca não apenas conhecer a realidade, mas transformá-la ao nosso feitio. A transformação da sociedade no sentido da libertação dos oprimidos. É ação em si mesmo e é preparação para ações futuras. Atualmente, presente em mais de 70 países espalhados pelos 5 continentes, o Teatro do Oprimido, com a sigla TO, é uma metodologia de trabalho político, social e artístico. É baseado na ideia
que todo mundo é teatro. Todos os seres humanos são atores, mesmo que não façam teatro. O ser humano carrega em si o ator e o espectador, porque age e observa. E o também escritor, o figurinista, o diretor da própria peça, ou seja, da própria vida, pois escolhe como agir, o que vestir em cada ocasião e como se comportar. Pode vir aqui comigo? Nós estamos estudando então sobre o teatro do oprimido, né? E sobre o Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro, que ele trouxe ali em meados dos anos 70 essa ideia do teatro do oprimido para todo cidadão, né? Então é uma prática, o teatro do oprimido, ele é uma prática de ação social, política, né? Uma ação em que todos nós podemos nos ver como o espectador da nossa própria cena, do nosso cotidiano, da nossa vivência. E ao se deparar também com uma cena de teatro, a gente também vai tomar as nossas próprias decisões. Acompanha comigo na tela? Nós percebemos aí a árvore do teatro do oprimido. A árvore foi um símbolo escolhido pelo próprio Boal para representar seu método por estar em constante transformação e ter a capacidade de multiplicação. A árvore do teatro do oprimido representa a estrutura pedagógica do método, que tem ramificações coerentes e interdependentes. Cada técnica que integra o método é fruto de uma descoberta, é uma resposta a uma demanda efetiva da realidade. Então, galerinha, observa aí que o teatro do oprimido de Augusto Boal tem aí uma simbologia. É uma árvore que vai tratar de toda a ideia desse método do teatro. Eu deixo também aí abaixo, né, na imagem, você pode observar na imagem, tem sempre um site abaixo das imagens, onde você possa estar desenvolvendo as suas pesquisas, tá? Eu deixo aí também uma dica, né, para você aguçar a sua curiosidade e ir além dessa nossa aula aqui que nós estamos contribuindo, ok? Volte aqui comigo. Nós vamos comentar agora sobre algumas características específicas, para ficar marcado aí no seu conhecimento, né, no seu pensamento, ok? Acompanha comigo na tela. O método foi pensado para o fazer teatral de atores, tendo como principal objetivos democratizar os meios de produção teatral, dar acesso ao universo teatral às camadas sociais menos desfavorecidas e transformar a realidade por meio do diálogo e da representação teatral. Retorne aqui comigo. Olha só o que nos diz. Democratizar os meios de produção teatral. Então, é trazer o teatro para todo o público, para todas as pessoas, para eu, para você, para o funcionário, para aquele que sai do trabalho cansado, para as pessoas que estão muito ligadas aí nas redes sociais, né? A gente pode trazer essa discussão. Você é o formador da sua própria opinião. Então, mesmo que você acompanhe as mídias, acompanhe as notícias, você não deixa se levar apenas para o que está explícito. Você pesquisa, você busca e você forma o seu senso crítico. Não é mesmo? Acompanha comigo? Acompanha a leitura. O teatro do oprimido, de acordo com o próprio Boal, pretende transformar o espectador com o recurso da quarta parede, em sujeito atuante, transformador da ação dramática que ele é apresentada, de forma que ele mesmo, espectador, passe a protagonista e transformador da ação dramática. A ideia central é que o espectador ensaia sua própria revolução sem delegar papéis aos personagens, desta forma conscientizando-se da sua autonomia diante dos fatos cotidianos, indo em direção à sua real liberdade de ação, sendo todos espectadores, ou seja, atores e espectadores da ação dramática e da própria vida. Volta aqui comigo, galera. Galera da segunda série do ensino médio. Nós estamos falando aí sobre o teatro do oprimido, de Augusto Boal, né? Esse teatro que vai emergir aí em meados dos anos 70, por esse teatrólogo Augusto Boal. A ideia de trazer, né, o teatro para todas as camadas sociais. Pensar aí que o teatro ele traz essa oportunidade, né, para que o espectador, ele passa a ser também ator. É tanto que ele é chamado, no teatro de Augusto Boal, de especteator. Nós vimos também algumas características, como é o caso
daquela árvore, né, da árvore como símbolo desse método e as suas várias ramificações que já são frutos desse trabalho desenvolvido pelo Augusto Boal lá nos anos 70 até a atualidade, essa ideia de trazer o espectador para a cena, essa ideia contemporânea. Afinal, nós estamos falando aí de século XX até os dias atuais, não é mesmo? Acompanha comigo a leitura na tela. A rua é o lugar da linguagem. O teatro popular de rua é um exemplo dessa arte que se realiza em espaço aberto, com uma plateia que minutos antes da encenação ainda não era plateia, formada por essas pessoas que estavam naquele local ou transeuntes que, pela curiosidade, ali pararam para assistir o espetáculo. Durante a apresentação, essa plateia é livre, pode comer pipoca, ir embora se não gostar, rir ou chorar a qualquer momento do espetáculo, até mesmo comentar a cena. O importante é participar, é se envolver com o clima da encenação. No Brasil, há vários grupos de teatro que também pesquisam a linguagem de intervenção urbana nas artes cênicas. Imagine uma cidade pequena, no interior, um grupo de atores que faz a arte acontecer em pleno espaço de rua. As pessoas que passam são convidadas para assistir ao espetáculo e ali se desenvolve. Ainda na tela, nós vamos perceber aí esse exemplo, que é um espetáculo chamado Caminhos, uma intervenção urbana da companhia chamada Enviesada, que foi ali, eles já fizeram várias apresentações gratuitas lá no Rio de Janeiro, né? Eles ganharam prêmios e eles trazem essa ideia do espetáculo na rua, o espetáculo que vai até o público e todos podem participar da cena. Eu deixo aí embaixo também um link onde você possa visitar e conhecer um pouco mais sobre essa companhia, tá bom, galerinha? Volta aqui comigo. Ah, professora, a senhora falou várias companhias do mundo, mas aqui no nosso estado, será que tem companhia de teatro? É claro, galera, é claro que a gente tem companhia de teatro. Aí na tela, por exemplo, ó, eu trago aí o Teatro GPT, que é o teatro do Grupo Tenorino. Ele está aí na nossa sociedade desde os anos 90 até os dias atuais. Eu deixo também aí, abaixo da imagem, o link que você possa estar visitando para conhecer um pouco mais sobre a história, tá? Dos espetáculos realizados por esse grupo, tá? Esse grupo, ele é atuante e aí traz várias ideias, né? Várias apresentações já foram desenvolvidas aqui no nosso estado, incluindo levar apresentações até a outras cidades, municípios, interior, pessoas, né? Outras classes, todas as classes, as camadas, ok? Volta aqui comigo, só para a gente não esquecer. Estamos falando aí do Teatro do Oprimido de Augusto Boal, ok? E agora, para fixar bem o nosso conhecimento, a gente vai realizar uma atividade, né, estilo Enem, né, com múltipla escolha, para fixar o nosso conhecimento. Acompanhe a leitura na tela, não deixa passar nada, para a gente analisar essa questão juntos, tá bom? Questão de número 1 é do Enem de 2009. Teatro do Oprimido é um método teatral que sistematiza exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal, recentemente falecido, que visa a desmecanização física e intelectual de seus praticantes, partindo do princípio de que a linguagem teatral não deve ser diferenciada da que é usada cotidianamente pelo cidadão comum, o oprimido. Ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios do fazer teatral e assim amplie suas possibilidades de expressão. Nesse sentido, todos podem desenvolver essa linguagem e, consequentemente, fazer teatro. Trata-se de um teatro em que o espectador é convidado a substituir o protagonista e mudar a condução ou mesmo o fim da história, conforme o olhar interpretativo e contextualizado do receptor. Tá bom? Olha aí o que diz esse enunciado. Considera-se as características do teatro do oprimido apresentadas. Conclui-se que, letra A, galera, esse modelo teatral é um método tradicional de fazer teatro que usa nas suas ações cênicas a linguagem rebuscada e hermética falada normalmente pelo cidadão comum. Letra B,
A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na qual os atores representam seus personagens e plateia assiste passivamente ao espetáculo. Letra C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para a compreensão e interpretação do mundo em que vive. Letra D. O convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o fim da história evidencia que Boal se aproxima das regras do teatro tradicional para a preparação de atores. Ou letra E. A metodologia teatral do teatro do oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico que visa a desautomação física e intelectual dos seus praticantes. Galera, eu deixo aí, ó, alguns pontos específicos que você pode estar conferindo que nos leva, né, à escolha da letra C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, no sentido de proporcionar-lhe autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo em que vive, ok? Deixo também uma atividade subjetiva que você pode desenvolver no caderno e aqui finalizamos a nossa aula de hoje. É muito importante você continuar suas leituras em casa e possa aí realizar os seus estudos. Um grande abraço da professora Eide. Não esqueça, visite a nossa plataforma Eduque, lá você vai acessar todo o nosso material. Abraço!